Fala jovem, aqui quem está falando é o engenheiro Eberton Silva e eu vim falar um pouco para vocês hoje sobre componentes simétricas. Essa é uma ferramenta matemática utilizada para resolver problemas de sistemas polifásicos desequilibrados. O caso em questão trata-se de um sistema trifásico desequilibrado e aí você percebe pela diferença de tamanho entre os fasores e pela diferença na defasagem entre eles. Você percebe que aqui tem um ângulo menor do que esse. Então mostra a estrutura de um sistema desequilibrado. Esse sistema desequilibrado, pela técnica de componente simétrica, pode ser resolvido através do somatório de três sistemas equilibrados. Para o caso, como eu disse, do sistema trifásico, nós temos sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Somando esses três fasores, somando esses três conjuntos de fasores, esses três sistemas, eu consigo representar o meu sistema trifásico desequilibrado. Observe que na sequência positiva, o conjunto de fasores ele obedece uma ordem girando no sentido anti-horário. Então, se eu colocar uma referência aqui no quadro, primeiro passa o fasor A, depois o fasor B e por último o fasor C. No caso da sequência negativa, ele vai girar ao contrário, girar no sentido horário. Já os fasores de sequência zero, eles apesar de terem a mesma amplitude, não há defasagem entre eles. Então, fase A, fase B e fase C, elas estão em fase e giram juntos no sentido da sequência positiva. Mas sempre que passar pelo referencial, os três vão passar ao mesmo tempo. Eles são fasores paralelos. Esses três sistemas conseguem representar um sistema trifásico desequilibrado. E aí a gente diz o seguinte: quem representa a fase A é justamente o somatório do fasor A de sequência zero, mais o fasor A de sequência positiva, mais o fasor A de sequência negativa. Para a fase B, eu tenho o fasor B de sequência zero, fasor B de sequência positiva e o fasor B de sequência negativa somados. E o mesmo se repete na fase C. Então veja que eu tenho um sistema de equações em que, para representar as três fases, eu estou utilizando aqui 9 variáveis. Uma forma de simplificar a resolução é considerando uma constante A que é igual a 1 com fase 120. O que é que essa constante A faz? Quando eu utilizo ela multiplicando qualquer fasor, ela não altera a amplitude do fasor, ela apenas desloca o fasor em 120 graus. Desta forma, se eu considerar que o fasor A de sequência positiva eu chamar de F1, os demais fasores da sequência positiva, então, se eu chamar esse cara aqui de F1, esse camarada aqui está deslocado de 120 mais 120. Então, eu multipliquei por A duas vezes. Então, eu posso dizer que FB1 é A ao quadrado F1. E o mesmo acontece aqui com o FC1. Eu posso dizer que ele é o F1, né, o FA1, deslocado de 120 graus. Então, uma correção aqui no quadro. Eu posso dizer que FC1 é igual a F1. A mesma técnica utilizada aqui para os fasores de sequência negativa, desde que eu chame o fasor A2 de F2, o fasor B2 ele vai ser AF2 e o fasor C2 ele vai ser A ao quadrado F2. Já no caso da sequência zero, como eles estão em fase, A, B e C, eles estão paralelos, estão andando juntos e têm a mesma amplitude, eu posso dizer que FA0 é igual a FB0, que é igual a FC0. E posso chamar todos eles de F0. Por fim, eu posso declarar aqui para vocês que FA pode ser escrito como F0 mais F1 mais F2. FB vai ser F0 mais A ao quadrado F1 mais AF2. FC é igual a F0 mais AF1 mais A ao quadrado F2.
Perceba que esse sistema de equações pode ser representado em forma de matriz. E representando em forma de matriz, a matriz dos fasores de fase é igual a uma matriz de transformação multiplicado pela matriz das componentes simétricas. Então, se eu quiser, nessa relação, descobrir, eu tendo os fasores de fase, descobrir quem são as componentes simétricas, basta eu dizer que as componentes simétricas é a matriz inversa da transformação multiplicado pelos fasores de fase. Então, eu posso representar dessa forma: F0, F1, F2, a matriz inversa dessa matriz de transformação é 1/3 de. E aí, por fim, eu multiplico pelos fasores de fase. Então, a transformação inversa, eu vou ter que F0 é 1/3 de FA mais FB mais FC, que F1 é igual a 1/3 de FA mais AFB mais A ao quadrado FC, e que F2 é igual a 1/3 de FA mais A ao quadrado FB mais AFC. Então, perceba também que, desta forma, quando eu tenho o somatório de A mais B mais C, A mais B mais C é igual a 3F0. Se eu estivesse trabalhando com corrente, por exemplo, eu teria que I0 é igual a 1/3 de IA mais IB mais IC. Portanto, 3I0 é igual a IA mais IB mais IC. Em resumo, se eu estivesse trabalhando com um sistema equilibrado, sistema trifásico equilibrado, eu teria que IA teria o mesmo módulo de IB e teria o mesmo módulo de C, e a defasagem entre eles seria 120 graus. Portanto, esse somatório aqui seria zero. Significa que em sistemas equilibrados, a sequência zero, ela não existe. Já a sequência positiva, ela vai existir, porque se eu deslocar FB em 120 graus, ele vai alcançar FA, vai ser igual a FA. Se eu deslocar FC em 240 graus, ele vai ser igual a FA. Então, eu teria 3 vezes FA, 1/3 de 3 vezes FA é FA. Então, F1 aqui seria igual a FA. Isso aqui para sistemas, como eu disse, equilibrados. E nesse caso aqui, eu teria também, por fim, o valor zero. O que quero dizer com isso é que para sistemas equilibrados, eu não preciso de componentes simétricas, porque a sequência positiva me basta. Quando eu tenho um sistema desequilibrado, aí eu preciso fazer uso dessa técnica para conseguir resolver os problemas. A seguir, eu vou mostrar 2 exemplos de resoluções de algumas situações envolvendo transformadores, em que uma delas a gente não precisa fazer uso das componentes simétricas e na segunda a gente precisa para conseguir resolver o problema. Exemplo 1. Eu tenho um transformador 13.8 kV para 380 volts. Ele é delta no lado de alta e é fechamento Y no lado de baixa. Suponha que eu esteja aplicando uma tensão na fase A de 7.9 com fase 0, na fase B 7.9 com fase menos 120 e na fase C 7.9 com fase 120. Amplitudes iguais, defasagem de 120 graus entre cada um dos fasores. Esse é um sistema trifásico equilibrado. Nessa situação, eu não preciso utilizar componente simétrico. Basta utilizar
as relações já conhecidas para sistemas trifásicos. Então, por exemplo, quem é a tensão de A para B? A tensão de A para B é VA menos VB, que é, simplificando, é raiz de 3 vezes VA, defasado de 30 graus, adiantado de 30 graus. Então, fazendo essa continha, dá 13,8 com fase 30 kV. Fazendo a relação de transformação desse equipamento, vamos encontrar VAB. Quem é VAB? VAB é VAB do lado de alta, multiplicado por 380 e dividido pelo 13,8 kV, que é 13.800 volts. E como a relação do trafo é ΔYN1, esse 1 quer dizer que a alta tensão está adiantada da baixa tensão de 30 graus. Ou seja, se eu vou sair da alta para baixa, eu tenho que atrasar 30. Então, VAB da baixa vai estar atrasado de 30 graus em relação a VAB da alta. VAB da alta a gente viu que é 13.800 com fase 30. Quando eu coloco esse valor aqui na multiplicação, o resultado vai ser o seguinte: 13.800 dividido por 13.801. Então, sobrou aqui o 380. Eu tinha uma fase de 30 para VAB. Quando eu opero essa fase 30, atrasando ela de 30 graus, vai para a fase 0. Então, VAB na baixa tensão, 380 volts com fase 0. E quem seria VA? VA seria 380 volts, seria VAB da baixa, dividido por raiz de 3 e atrasado de 30 graus. Dessa forma, VA seria igual a 220 com fase menos 30. E quem seria VAB? VAB seria os mesmos 220 e agora atrasado de 120 graus. Ou seja, seria 220 com fase menos 150. E quem seria VC? VC seria 220 adiantado de 120 graus, seria 220 com fase 90. Esses seriam os valores de VA, VB e VC no lado de baixo do transformador. Não precisei utilizar a componente simétrica. Vamos ao exemplo 2. No exemplo 2 eu utilizei o mesmo sistema, sendo que eu abri a fase C. Algo semelhante à queima de um fusível na entrada do transformador. Então vamos ver o que acontece. Porque esse sistema que era equilibrado agora está desequilibrado porque está faltando uma fase. Para resolver esse problema, na realidade, para simplificar a resolução desse problema, eu vou fazer uso de duas técnicas. Uma é a técnica por unidade, vou trabalhar com os valores por unidade, ou seja, com valores relativos, e vou utilizar o componente simétrico. A tensão VA no lado de alta tensão, ela está no valor nominal. E ela estando no valor nominal, eu posso considerar em PU igual a 1. Então, VA seria igual a 1 com fase 0. VB, que tem o mesmo valor em módulo, também é 1, sendo que tem uma defasagem de 120 graus. Então, VB 1 com fase 120 graus. VC, neste caso aqui, não está chegando tensão na bobina do transformador, então VC é 0. Para conseguir resolver esse problema desequilibrado, eu utilizo agora o componente simétrico e encontro no lado de alta do transformador quem são a tensão de sequência 0, a tensão de sequência positiva e a tensão de sequência negativa. Eu utilizei aquela expressão mostrada anteriormente e os resultados encontrados foram: a tensão de sequência 0 deu 1/3, ou seja, 0,33 com argumento 60. A tensão de sequência positiva deu 2/3 com argumento 0. E a tensão de sequência negativa deu 1/3 com argumento menos 60, com fase menos 60. Para conseguir que esses valores sejam transferidos da alta para baixa, eu não vou precisar fazer relação de transformação
porque eu estou utilizando a técnica de PU. Então, como eu estou trabalhando com os valores relativos, essa relação de transformação fica como se fosse 1 para 1. Desta forma, a tensão de sequência negativa, a tensão de sequência zero no lado de baixa tensão, ele vai ser zero. Por que zero? Porque o fechamento delta de um transformador, ele é um filtro de sequência zero. Ele não deixa passar para o outro lado do trafo nenhuma grandeza de sequência zero, nem tensão, nem corrente. É um bloqueio mesmo. Então, apesar de haver um valor de sequência zero no lado de alta, por conta do delta, ele não passa para o lado de baixo. Então, a tensão de sequência zero no lado de baixa tensão é igual a zero. Já a tensão de sequência positiva no lado de baixa tensão vai ser igual. Eu estou trabalhando com valores relativos, então a relação aqui é 1 para 1. Vai ser igual a tensão de sequência positiva do lado de AT, defasado de 30 graus, atrasado em 30 graus. Então eu tinha aqui que a tensão de sequência positiva do lado de AT era 2 com fase 0. Eu disse que vai ser igual, 2/3 com fase 0, eu disse que vai ser igual. Então eu estou utilizando aqui 2/3 e eu atrasei 30 graus. Deixou de ser fase 0, ficou fase menos 30. E V2, a tensão de sequência negativa no lado de baixa tensão, seria igual a V2 do lado de alta, adiantado de 30. Lembra que eu falei que a sequência positiva, eu tinha o giro no sentido anti-horário e a sequência negativa no sentido horário. Dessa forma, se eu estou utilizando aqui a relação de defasagem atrasando na sequência positiva, na sequência negativa eu tenho que adiantar. Resultado, V2, que era 1/3 com fase menos 60 no lado de alta, no lado de baixo ficou 1/3 com fase menos 30. E agora eu tenho as componentes simétricas do lado de baixa tensão, eu consigo achar as tensões do lado de baixa tensão. Então, VA, VB e VC, é só aplicar agora a relação e eu vou conseguir encontrar utilizando as componentes simétricas. Fazendo o somatório aqui, VA seria igual a V0 mais V1 mais V2, eu encontrei 1 com fase menos 30, parecido com o que tinha sido encontrado na questão anterior. VB, fazendo somatório V0 mais A ao quadrado V1 mais AV2, eu encontrei 0,58 com fase 180. VC, veja que já ficou diferente da questão anterior. VC seria igual a V0 mais A, V1 mais A ao quadrado V2, igual a 0,58 com fase 120. Vê como ficaram os fasores. Eu tenho um fasor maior do que os outros dois e a defasagem entre eles é diferente de 120 graus. Então eu tenho aqui um sistema desequilibrado. Na prática, o que é que ocorre quando eu tenho o meu transformador, o fornecimento da minha casa, ele abre uma das fases, no lado de alta? Na prática vai ocorrer o seguinte, uma das fases, e nesse caso a nossa simulação deu a fase A, ela continua com tensão nominal, então ela continua com 220 volts. As outras duas fases tiveram as amplitudes reduzidas a 58% da nominal, ou seja, era 220 multiplicado por 0,58 ficou 127 volts para cada fase. Resultado, se eu tenho a minha casa abastecida por uma dessas fases afetadas, eu vou perceber queda na iluminação, o motor da geladeira começa a roncar, o ventilador começa a roncar, o ar-condicionado começa a roncar, e aí eu posso causar avaria nesses equipamentos por conta dessa baixa tensão ocasionada pela abertura do fusível no lado de alta tensão. Então veja a importância da utilização de componente simétrico para encontrar resultados
que a gente não conseguiria encontrar utilizando as teorias de sistemas equilibrados. Agradeço a todos, muito obrigado e até mais.